Salmos 119, do verso 9 em diante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia a Deus. Tem uma palavra para conosco nesta noite abençoada. Tu crê que sairá daqui cheio da glória de Deus? Você crê que vai sair cheio da unção de Deus, da presença de Deus, para você enfrentar as batalhas, as lutas, aleluia, com alegria, glorificando e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Podemos ler, aleluia, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, só até a mente aqui. Aleluia. Vamos fazer uma breve oração. Todo mundo dando glória, 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 glória a Deus. Todo-Poderoso Deus e eterno Pai. Em tua presença aqui estamos, ó Pai, para ouvir a tua palavra, meu Senhor, falar em nossos corações. Meu Deus, pela tua palavra cura, pela tua palavra alimenta, pela tua palavra nos enche, pela tua palavra nos fortifica, pela tua palavra, meu Senhor, nós cremos, meu Pai, que sairemos daqui revigorados, fortalecidos, apregoando a tua verdade por onde quer que passarmos, ó meu Senhor. Meu Deus, toma esse irmão, toma esta irmã, meu Deus, enche com o teu poder, com a tua glória, com a tua graça. Meu Deus, toma a família, a casa lá, meu Deus, a glória, que venha, meu Pai, colocar a planta dos seus pés e a tua presença lastrar lá dentro daquele lar, meu Deus. E assim te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer, aleluia, fazer essa pergunta neste salmo. A Bíblia vai dizer, como é que purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta, aleluia, pertinente, não somente naqueles tempos do salmista. Essa pergunta, ela invade os nossos tempos, porque há uma preocupação com a juventude. E não, aleluia, diferente dessa juventude de hoje, que, aleluia, busca as coisas mais fáceis, busca andar pelos caminhos mais curtos, aleluia, e há uma preocupação com isso, porque nós temos que passar processos, e, aleluia, o jovem, muitas das vezes, nem sempre, resumindo ao geral, ele não quer passar os processos por vontade de experiências, ele quer, aleluia, galgar os lugares. Até ali mais no 81 sabe se vai faltar luz. E a Bíblia vai nos mostrar a respeito dessa palavra, purificar, tornar limpo. E como é que nós vamos tornar limpo? Aleluia! Tendo reconhecimento que para tornar limpo nós estamos sujos. Tem que passar por esse reconhecimento, porque a palavra diz, como purificará o jovem o seu caminho? Só purifica aquilo que está sujo. E o porquê está sujo? Aleluia, nós vemos na humanidade aquilo que Deus criou. Deus formou o homem, Deus formou a mulher no jardim do Éden e colocou o homem, aleluia, naquele local. E Deus coloca uma árvore, aleluia, do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus criou o homem, aleluia, a sua imagem, a sua semelhança. Deus criou o homem bom, Deus criou o homem perfeito, mas deixou uma palavra de observância: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Aleluia! O homem, ele comeu, e por causa disso, aleluia, o homem ganhou sentença para a vida dele. O homem ganhou, aleluia, muitos juízos para a vida dele. E através desses juízos, aleluia, que ele quebrou o mandamento do Senhor, ele quebrou a verdade do Senhor, através que ele deu ouvidos para a mulher, e a mulher deu ouvidos para Satanás, eles trouxeram uma mancha para a sua veste. Eles trouxeram uma sujeira, e essa sujeira ela não só afetou aqueles homens, ela afetou a nossa geração. Ela afetou os outros homens.
Acho que Mas só eu vai faltar glorifico daqui, a Deus, ó, dali pra que Deus já frente. deixou uma redimissão. Deus já deixou uma palavra de redimissão naquele lugar. Deus falou assim: da semente da mulher vai nascer um, que esse te esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Esse era Jesus que morreu na cruz do Calvário para me purificar, para te purificar e o nome dele ser glorificado. Aleluia. Ele deixou essa palavra. Ele deixou essa verdade. O salmista ele vai dizer que bem-aventurado no verso 2 os que guardam os seus testemunhos e os que buscam de todo o seu coração. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observarmos. Aleluia. Ele diz no verso 5: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, observar os seus estatutos. Louvado seja Deus. Ele fala isso porque a bem-aventurança é ser feliz. Ele expressa essa felicidade porque o Deus que está por trás dele nos traz essa felicidade. E Salomão, em toda a sua sabedoria, ele falou, aleluia, que buscou a felicidade, plantando vinhas, fazendo muitas coisas, multiplicando muitas coisas, mas ele não encontrou a felicidade. E a felicidade verdadeira está em Cristo. A felicidade verdadeira você não vai encontrar no mundo, você não vai encontrar na cachaça, você não vai encontrar nas drogas, você vai encontrar em Cristo Jesus. Nós vamos encontrar em Cristo Jesus. Aleluia, ele diz como purificará o jovem o seu caminho. Ele traz essa preocupação. Em outra tradução da Bíblia, na Septuaginta, ele diz assim: como dirigirá o jovem o seu caminho, trazendo a noção que a nossa vida é um carro. E como esse carro ele conduz pela estrada da vida. E os mandamentos do Senhor são os sinaleiros, são as placas, a qual fala: vai por este caminho, segue por aquele, reduz a velocidade, senão você vai bater com a cara no muro. Vai para aqui que eu te dou livramento. Aleluia. Vai por ali que eu te guardo. Para aqui, aleluia, que está no tempo de descer. Para aqui que está no tempo de você ser instruído. Para aqui que está no tempo, aleluia, de você ser revigorado. Aleluia, para aqui porque está no tempo de processo. A palavra do Senhor é como sinaleiros. Aleluia, ele vai te conduzir. Porque o jovem sem sabedoria, se não tiver a sabedoria, ele vai querer, aleluia, ir por caminhos que parecem ser bons. Mas a Bíblia diz que o final desse caminho é caminho de morte. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final deste caminho é caminho de morte. E qual é a responsabilidade? Como é que esse jovem ele vai observar esses caminhos? Porque Salomão, em toda a sua sabedoria na juventude, ele pede sabedoria a Deus, mas para governar o povo. E Deus concede a ele a sabedoria, e ele governa uma nação com a sabedoria que Deus deu a ele. Mas ele não pediu sabedoria para guiar a sua própria vida. Ele não pediu a sabedoria e falou: Senhor, deixa eu guiar a minha vida. E sabe o que aconteceu? Ele multiplicou cavalos, ele fez grandes coisas que desagradavam ao Senhor, fez alianças com outros países, fez alianças com outros reis, que a palavra dizia que não era para ele fazer. E sabe o que ele fez? Fez isso. Ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele soube guiar o povo com a sabedoria que Deus deu, mas não soube guiar a sua vida. Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor, porque Ele dá. A Bíblia diz que o Senhor foi feito sabedoria nossa, poder de Deus. Aleluia, Senhor, se pedimos sabedoria, o Senhor nos dá sabedoria para nos guiarmos. Porque a sabedoria do mundo, aleluia, não é como segunda de Deus. A sabedoria do mundo, a ciência do mundo, ela dá a autossuficiência, dizendo que o homem por si mesmo ele alcança. O homem por si mesmo, a ciência por si mesmo, ela se explica. Mas a sabedoria de Deus, aleluia, como Paulo disse, a pregação do Evangelho é loucura, aleluia, escândalo para o judeu e loucura para o grego, que busca a sabedoria do mundo.
A sabedoria de Deus nos vai dar o fortalecimento, o direcionamento para nós termos um encontro com Ele. Aleluia! Glória a Deus. A sabedoria de Deus, ela traz isso, igreja. E como é que o jovem, ele vai ter essa sabedoria sem ter essa experiência? A sabedoria, aleluia, o jovem de hoje em dia, ele tem muitas sabedorias do mundo. Ele tem muita sabedoria, muita inteligência, mas não adianta ter inteligência se não tiver caráter. Nós precisamos de ter caráter. E para você ter caráter, você tem que aprender princípios que aprende dentro de casa. Aleluia. Princípios que aprende dentro de casa. O princípio nós vamos aprender dentro de casa. O jovem, ele só vai observar os caminhos do Senhor. Ele só vai olhar para a placa. Ele só vai olhar, não, o sinal está falando que eu tenho que parar. Ele só vai obedecer isso pelos princípios, muitas das vezes, que ele recebeu dentro de casa. Porque a palavra pode estar lá, mas se ele não recebeu princípios, problema, deixa passar. Se o sinal estiver vermelho, eu vou avançar. Meu Deus! Se a placa falar que eu tenho que ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se falar que eu tenho que ir para a direita, eu vou para a esquerda. São princípios que ele tem que aprender. E nós temos, na verdade, que aprender isso. Porque nós, podemos ser futuros pais. E como futuros pais, futuras mães, como aqui estão, nós temos que aprender que o ministério se começa dentro de casa. Salomão cometeu muitos erros, mas quando ele chegou na sua velhice, ele disse: filho meu, ouve os conselhos de teu pai e não rejeite a doutrina da sua mãe. Ele começa a falar: filho meu, observa os meus mandamentos. Filho meu, observa aquilo que eu te direciono. Por quê? Porque ele, ao longo da sua história, ele errou, ele falhou. E ele lembrou lá no começo, quando ele recebia do pai dele, Davi, os conselhos que ele deveria obter, enxergar, para ele conduzir a sua vida. Aleluia. O ministério, ele começa dentro de casa. Mas por se multiplicar a iniquidade, as referências de Deus, muitas das vezes, ela tem terminado, ela tem acabado. Jovens estão ficando sem referência de Deus. Você vê no Antigo Testamento que dizia: o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de meu pai, o Deus da minha mãe. E isso tem se acabado muitas das vezes. Mas eu quero te dizer uma coisa: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor não se esquece de você. O Senhor tem uma palavra para tua vida. O Senhor pode levantar alguém. O Senhor pode levantar, até mesmo uma jumenta para falar contigo. Pode se esquecer de uma mãe, do filho que amamenta, mas o Senhor não se esquece de você. Deus pode levantar qualquer um para falar contigo. Deus pode levantar qualquer um para falar comigo. Aleluia, nós temos que entender isso, porque nós temos visto muitos jovens descer à sepultura. E o primeiro mandamento do Senhor, aleluia, com promessa, é obedecer pai e mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Sabe por que muitos jovens, aleluia, não têm, aleluia, prolongado os seus dias na terra? Porque não têm obedecido pai e mãe. Meu Deus! Não tem obedecido pai e mãe. Se ele faz ao contrário, ele não obedece o pai, ele não obedece a mãe, você acha que o dia dele vai se prolongar na terra? Meu Deus! Acha? Meu Deus! Se não estiver obedecendo, não tiver princípios, não tem como os dias se prolongar na terra. Eu desobedeci muito a minha mãe. Minha mãe uma vez, aleluia, falou comigo: olha, eu querendo ir para um baile, aleluia, minha mãe falando: não, você não vai. Minha mãe, aleluia, pegando no meu pai, falando: mãe, eu já sou grande, eu já sei das coisas, eu vou. Aleluia, minha mãe naquele dia insistiu tanto, aleluia, que eu falei: não vou não. Chega a notícia no outro dia: invadiram o baile, o golpe, matou um monte lá. Eu falei: meu Deus, não vou nem falar com ela, até hoje ela não sabe. Até hoje ela não sabe. Aleluia. Então, a desobediência nos leva para caminhos distantes do Senhor. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que observar a palavra de Deus.
a finalidade de observar a palavra de Deus, a importância de ter um pai, aleluia, que tem uma palavra para aportar para o seu filho, para ensinar o seu filho, como o próprio Salomão, ele, em sua sabedoria, ele vai dizer: pai, ensina o caminho que teu filho deve andar, para que quando ele for velho, ele permaneça no caminho. Você vê, foi falado do filho pródigo aqui. O filho pródigo, ele pega, na casa do pai ele tinha doutrina, na casa do pai ele tinha ensinamento, mas por causa dos coleguinhas da rua, ele falou: pai, me dá a herança, para mim o senhor está morto, eu vou gastar no mundo. Mas quando ele quebrou a cara, sabe o que ele viu? Ele viu as bolotas do porco, ele viu o lamaçal, e ele olhou e falou assim: eu vou cair em si, porque eu não posso ficar perecendo isso daqui não. Na casa do meu pai tem os trabalhadores têm pão, eu vou para lá porque tem doutrina, eu vou para lá porque tem ensinamento. E quando ele volta para a casa do pai, o pai recebe de braços abertos, porque Cristo é misericordioso. E se você se afastou da presença do Senhor, o Senhor te chama nessa noite, o Senhor quer te levantar nessa noite, para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Deus é maravilhoso. Esse Deus, ele é poderoso. A importância, aleluia, de ter uma mãe, um pai, como referência de Deus para nossas vidas, nós observarmos isso, obedecermos isso. A Bíblia vai dizer a respeito de uma mulher chamada Ana. Ana, aleluia, tinha um marido chamado Eucana. E aleluia, tinha uma outra mulher que naquela época, aleluia, era permitido. Ela tinha uma rival, Penina, diz a palavra do Senhor. E Ana, quando ela concebe, ela gera Samuel. Deus, ele tem um propósito com Samuel especial. Deus, ele tem, aleluia, uma promessa na vida de Samuel. Mas só que a sua mãe, ela passa um longo processo. E Eucana, ele chega para Ana e diz assim: Ana, vamos subir para cumprir com o nosso voto ao Senhor. De ano em ano eles subiam. E ela diz assim: não, eu só vou subir quando o menino desmamar. Pode tu entender esse mistério? Eu só vou subir com ele quando o menino desmamar. Sabe o que é que Deus está falando para mim e para você? Ele não quer te transformar em crente menino que se afasta por qualquer coisa. Deus quer te levantar. É para você subir na presença dele. É para você fortificar na presença dele. Mas é para você voltar atrás, não. Você vai subir, você vai adorar, você vai glorificar, mas tu vai permanecer na presença, glorificando, exaltando e glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bate palma, glorifica. Se teu pai morreu, ressuscita ele com aleluia. Se teu aleluia morreu, ressuscita ele com glória. Vai dando glória, vai dando aleluia. Papai está na casa, e quando o papai está na casa, algo acontece. Oh, aleluia. Eita glória. Meu Deus. Ana, ela fala isso, porque o próprio Paulo, ele diz em Gálatas, que enquanto o rei, o herdeiro, ele é menino, ele está debaixo de tutores, ele está debaixo de pessoas, ele não difere nada do servo. Por quê? O servo está ensinando a ele, e no momento necessário ele vai subir ao reinado. No momento necessário, ele vai entender, aleluia, os ensinamentos, ele vai passar por aquele processo, e quando ele passar por aquele processo, aí ele senta no reinado, aí ele senta na cadeira do rei. Assim acontece. E quando Ana, ela está falando isso, nós podemos enxergar o que Cristo ele fala para mim e para você. Como Paulo ele disse para a igreja de Coríntios: bem eu quisera alimentar vós com alimento sólido, mas eu estou vendo que vocês ainda estão no leite materno. Meu Deus! Eu não posso alimentar vocês com comida sólida, porque vocês, mesmo sendo, aleluia, não os mais jovens, mas vocês ainda são crente menino. E crente menino não se sustenta na presença do Senhor. Crente menino se afasta, qualquer palavrinha está desviando. Aí qualquer situação está abandonando. Qualquer situação está ficando de cara feia, não está liberando perdão. Ei, Jesus te chamou para ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que todo o trabalho do Senhor não é em vão. É glorificação, exaltação, é luta, mas a recompensa vem do alto. A recompensa vem do alto. A recompensa vem do alto do Senhor da glória, do Deus
ensinar ao seu filho. Ela quer ensinar ao seu filho. E o que ela tem para ensinar com a sua história? Para Samuel e para conosco. Nós vamos enxergar isso. Que muitas coisas a história de Ana, ela tem para nos ensinar. E o que a história de Ana, ela tem nos ensinar? A Bíblia diz que ela tem uma competidora. Porque ela tem uma competidora que angustiava. Todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, ela era afligida. E sabe por que ela era afligida? Porque, aleluia, a outra frutificou primeiro. A Bíblia diz que ela era sua competidora, é a sua rival. Eu quero te dizer um negócio: evangelho não é competição. Evangelho não é, aleluia, quem chegou primeiro, quem levantou a mão primeiro. Evangelho é resistência. É quanto mais tu resistir até o final, aí você vai ser salvo. Evangelho não é quem levantou a mão primeiro. Evangelho não é quem aceitou Jesus primeiro. Quantos anos eu tenho de ministério? Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o hoje. É o hoje. O Senhor não quer saber do teu passado. Eu evangelizei muito, falei muito da palavra, fiz isso, fiz aquilo, ganhei tantas almas para o Senhor. Sabe por que vai ter muitas surpresas? Porque muitas pessoas estão sendo usadas, mas dom espiritual não salva. Ele vai falar assim: Senhor, eu profetizei em teu nome, no teu nome expulsei demônios, mas ele vai falar assim: apartado de mim, maldito de meu Pai, vós que praticar iniquidade. Porque dom não salva, dom cura, dom liberta, dom, aleluia, faz pessoas se converterem. Mas o que salva mesmo é a integridade, a santidade, a purificação na presença do Deus Todo-Poderoso. O que salva é purificação. Glória a Deus. O que salva não é dom espiritual. Não é quando eu canto, não é quantas almas eu ganhei. Falar assim: ó, bati a cota. Aleluia. Os corrompidos aí podem dizer assim: ó, homem de Deus, bati a cota aqui, ó. Dízimo disso, daquilo, aquilo, outro. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Aleluia. E está tudo certo. Eu tenho um alto escalão, eu tenho um crédito. Com o Senhor não tem isso. Com o Senhor é vida espiritual de integridade, vida purificada, vida em comunhão. Quando, aleluia, o sacerdote Josué, ele estava lá, a Bíblia diz que Satanás acusou ele diante do Senhor. Está vendo aí, ó, a veste dele está suja. Aí o Senhor falou assim: ó, manda preparar veste nova para ele, manda preparar veste nova para ele, porque o crente ele tem que se purificar, o crente ele tem, aleluia, que se limpar, e para ele se limpar, aleluia, a veste dele tem que estar, aleluia, observando a vida dele, tem que estar observando a palavra do Senhor. Porque a própria palavra é a água que nos purifica. A própria palavra é a água, aleluia, que vai descer sobre as nossas vidas e vai nos purificar. O próprio Cristo disse: se creres em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando Cristo, aleluia, foi transpassado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que sai sangue e água. E aquele, aleluia, que estava ali, louvado e agradecido nos Romanos, aleluia, como um dos centuriões, ele olha e diz: verdadeiramente esse homem era justo. Porque a palavra traz reconhecimento do pecado. A palavra traz confronto. O homem, ele pode, aleluia, te afrontar, mas a palavra confronta. O homem, ele pode afrontar, mas a palavra vai nos confrontar. E se a palavra nos confrontar, nós vamos enxergar, realmente eu tenho que, aleluia, ver qual é os caminhos que eu tenho que trilhar. E para você ver que a palavra de Deus não é, aleluia, a ordem de chegada e frutificação na frente, é resistência, você vai ver isso no chamado de Moisés. Moisés, quando, aleluia, a ovelha, ela se desgarra, e já é o chamado de Deus para com a vida de Moisés. Moisés vai atrás da ovelha, e quando Moisés chega perto da ovelha, diz a Bíblia que ele olha e ele vê uma sarça pegando fogo. A sarça, ela queimava, a sarça, ela ardia, e o texto vai dizer que, aleluia, não foi o tamanho do fogo que chamou a atenção de Moisés, não foi, aleluia, a qualidade do fogo que estava pegando na sarça. O que chamou a atenção de Moisés foi o quanto a sarça resistia. Ela queimava, ela ardia, mas ela resistia. É isso que traz o Evangelho, é resistência. É resistência.
Evangelho é resistência. Evangelho é resistência. Ele vê, o fogo está pegando. Aí a labareda se acendeu. Mas o que vai chamar a atenção é, opa, não está se consumindo. Ela está resistindo. Ela está resistindo. Deus poderoso. Você vê isso em Abraão? Quando o Senhor fala para aquele homem pai da fé. E todos aqueles que são filhos de Abraão são filhos da fé, são filhos de Cristo. Aqueles que creem em Cristo, aleluia, são da fé, como Abraão foi. E a Bíblia vai dizer que nós fomos comparados ao grão de areia. Quando ele fala Abraão, olha para a areia do mar, olha para esses grãos, assim será a sua descendência. E o Senhor nos comparou como areia. E quando eu olho, aleluia, para Mateus capítulo 7, eu vou ver, aleluia, que a areia, a casa edificada na areia, ela não tem firmamento, mas a casa edificada na rocha, ela tem o firmamento necessário para ela resistir aos vendavais, ela resistir ao vento e ela continuamente ser íntegra e inabalável. Aleluia! Glória a Deus. Cristo, Ele é a rocha. Cristo é a nossa rocha. Você em si mesmo, eu em si mesmo, nós não temos firmamento. É por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, aleluia, no próprio homem em si. Aquele que diz: eu posso, eu aconteço, eu faço, aleluia, eu faço aquilo outro. Não, mas aquele que confia no Senhor será como os montes de Sião, e não se abala, mas permanece para sempre, porque esse Deus é todo poderoso. Esse Deus é os que nos salva. Aleluia. Esse Deus é o que nos salva. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós temos que resistir. Paulo vai dizer: se revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as incessidades do diabo. Porque o mundo jaz no maligno. E o mundo vem com total fúria para desviar o jovem para a perdição, para o mundo de trevas. Mas aquele que observa a palavra do Senhor, ele não vai andar por caminho de perdição, ele não vai andar por caminhos escuros, porque a palavra de Deus, o próprio Salmo 19, no 105, aleluia, no verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E tem aquele que anda pautado na palavra, ele não pisa em buraco. Ele não anda por caminhos escuros, porque somos a imagem e semelhança de Deus. O Senhor falou que nós somos a luz do mundo, a igreja é a luz do mundo, e Cristo é a luz verdadeira. Se estamos em Cristo, só somos espelhos que refletem a imagem do Senhor. Aleluia! Só devemos refletir a imagem dele. Só devemos, aleluia, transparecer aquilo que está por dentro. Quando Pedro, ele vai olhar e ele vai ser usado por Deus, o Senhor fala assim: Pedro, o que estão dizendo o Filho do Homem? Aleluia, Jesus chama eles para um particular na escola dominical. Ele vai dizer assim: Senhor, aleluia, o que ele diz? Aleluia, vai dizer: aleluia, tu és João Batista ou tu Elias, um dos profetas. E eles vai dizer assim: e vocês? O que vocês dizem? Vocês, o que vocês dizem? Pedro toma a palavra e fala assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro foi usado por Deus. E por um momento, Pedro, aleluia, pelo seu sentimento, ele tenta atrapalhar o propósito de Jesus. Mas se ele estivesse observando a palavra plenamente, ele iria saber que a todo momento Jesus estava falando que tinha que ser crucificado. Todo momento Jesus falava que tinha que cumprir o propósito. Ele vai e ele se coloca e fala: Senhor, não faz isso contigo não. Não vai acontecer tal coisa. E o Senhor fala assim: para trás de mim, Satanás. O próprio adversário estava usando Pedro nas suas atitudes. Ele não entendeu, ele não compreendeu, mas depois Jesus chamou ele para um particular e falou: vamos subir para o monte. E o que aconteceu no monte? Foi a transfiguração, foi Jesus mostrar aquilo que ele era por dentro, a sua essência, a sua glória. E lá no monte foi onde que o Senhor revelou para Pedro: Pedro, eu sou isso daqui, é a minha glória, é a minha majestade.
tempestade, aleluia, não pode o homem me matar, mas o que vai permanecer é a minha palavra. Ei, querido, ei, querida, possa alguém, aleluia, querer te matar, querer, aleluia, te oprimir, mas o que vai permanecer é a verdade que você pregar, é a palavra que você pregar, é ela que vai gerar salvação e vai permanecer para a vida eterna. E pode bater palma, pode glorificar, pode exaltar esse Deus que eu amo. Quanto mais você resistir, porque Satanás ele quer tirar nossa identidade, Satanás quer tirar nossa característica. Quando, aleluia, Daniel vai para a Babilônia e os seus amigos, a primeira coisa, o seu nome é mudado. Quando você vê os jovens lá no mundo vai para o tráfico, e aí o fulano de tal, e aí esse fulano de tal bota logo um apelido e tira aquele nome que a sua própria mãe o deu. A jovem, e essa daí é a fulaninha, e aquela ali é a fulana de tal, tirando a sua identidade, a sua característica. E os pais não podem adotar essa característica. Ele não pode aceitar que o mundo chame o seu filho de uma outra forma. Se você deu um nome para ele, continua chamando ele com o nome que você deu. Não deixe o mundo influenciar a sua casa. É você passar a sua doutrina, a doutrina baseada na palavra do Senhor. Aleluia. É mudado, aleluia, o seu nome. E agora, dentro da Babilônia, ele vai escolher a não se contaminar. E por ele não buscar a se contaminar, a Bíblia vai dizer que Deus ele dá um sonho para Nabucodonosor a respeito, aleluia, das coisas futuras, do que iria acontecer. Daniel é usado por Deus, aleluia, para conceder livramento lá para o mundo, aleluia, não somente para a vida dele. Porque crente tem que ser assim, é pelejar pela sua casa, mas pelejar pelo mundo também. Não é famíliazinha não, não é amiguinho só não, o meu grupinho. Não é isso não. O evangelho não é isso. O evangelho não é a camaradagem. Não é passar a mão na cabeça. Não. O pai pode passar a mão na cabeça do erro do filho. Mas a palavra do Senhor, ela é justa. Ela é verdadeira. Ele ama. Mas ele corrige aquele que ama. É por isso que a Bíblia diz para o pai, não aparta a varinha da sabedoria. Porque se o mundo for bater, o mundo bate doído. O mundo bate doído. Você, aleluia, pode estar chorando agora, aleluia, pelos tapinhas de mamãe. Mas se você, aleluia, escolher apanhar da vida, aí você vai, melhor até apanhado da minha mãe. Aleluia. Pelo menos minha mãe chegou num certo momento que ela teve piedade. Ela teve misericórdia. Aleluia. Eu sei porque eu já apanhei do mundo. E eu apanho doído. Não pensa você, vai, aleluia, fez 14 anos, 13 anos, aí já tô com barbinha, a jovem, aleluia, já tá ali, aleluia, crescendo, não. Eu já sei tudo. Ouve o conselho do seu pai. Ouve o conselho da sua mãe. Observa, porque ele mesmo assim, ele quer o melhor para você. Para que você depois não venha andar por caminhos e quando você se deparar e falar, caramba, já estou no laço. Fala, poxa, bem que minha mãe me disse. Bem que meu pai me disse. Que aquele lá não era meu amigo. Que aquela lá não era minha amiga. Que aquele lá não queria o meu bem. O que Daniel e os seus amigos, eles receberam em Jerusalém, eles guardaram. O que o seu filho, aleluia, receber de você, você como filho receber da sua mãe, guarda em qualquer lugar, seja na faculdade, seja na escola, seja na rua, guarde. Guarde, porque vai ser eficaz. Daniel e seus amigos, então, louvado seja o nome santo do Senhor, não escolhem a se dobrar à imagem. E por eles não se dobrar à imagem, o que é que vai acontecer? O rei vai mandar chamar aqueles 3 jovens e vai dizer assim, ó, se vocês não se prostrarem, vocês vão para a fornalha. Se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. E eu acho muito bonito, irmãos, é lá fora,
é criança, é jovens que são torturados, mas não negam o nome de Jesus. Aqui, crentes maduros, crentes já velhos, aleluia, qualquer coisinha nega o nome do Senhor, qualquer coisinha abandona o Evangelho. Nós, sendo jovens, aleluia, com 30 anos, qualquer negocinho, não feriu, eu vou mudar, eu vou sair, vou mudar de igreja, porque lá recebe, lá gosta, aleluia, dos meus pecados, das minhas falhas. Mas lá fora, igreja, é maravilhoso isso. Crianças que são doutrinadas pela palavra do Senhor a não negar até a morte. Crianças, e assim, a gente traz essa reflexão para nossas vidas. Será que eu sou fiel até a morte? Será que o Senhor, aleluia, te provar a esse ponto, você vai ser fiel? Os dias são maus. Os dias são maus, a cada dia mais. Se você não enxergar, já tem vindo leis, já tem vindo propósitos para mudar a palavra do Senhor, para tirar a verdade. Nem mais poder você chegar para uma pessoa e pregar Jesus, você pode direito, você tem que pregar e ela vir até você, senão você está aferindo a religião dela, você está ofendendo. E sabe o que muitos têm acontecido? Com os olhos, com o tapume como um cavalo, não enxergando o que se está acontecendo. Eles não escolheram, aleluia, a se prostrar. E quando eles não escolhem a se prostrar, o rei fala assim: olha só, se vocês não se prostrarem, eu quero ver qual é o rei, qual é o Deus que pode nos livrar. Ele diz: não carece de responder isso, mas fica tu sabendo que esse Deus, ele tem condição para nos livrar. E se ele não nos livrar, nós vamos permanecer fiel. E quem permanece fiel, ele recebe aquilo que o Senhor, aleluia, tem promessa na vida dele. Você vai entender em Isaías, quando ele diz assim: quando passarem pelo fogo, quando passarem pelo rio, não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti, porque o quarto homem ainda passeia no meio da fornalha, o quarto homem ainda está no meio da igreja, o quarto homem ainda peleja pelos céus, leva para a sua família e todo aquele que busca a sua justiça. O quarto homem ainda passeia. O quarto homem ainda passeia no meio da fornalha. Está na angústia, está na prova. O homem de branco, o homem todo-poderoso, ele está contigo. Está na angústia, está na peleja, o Senhor está contigo. A palavra da verdade é: se aleluia me perseguir, também vamos perseguir. Se me caluniar, também vamos caluniar. Não é o seu servo maior do que o seu Senhor. Se Cristo sofreu, como Paulo disse a nós, não somente foi confiado crer nele, mas também padecer como ele sofreu. Uma mãe pode, aleluia, nos dar uma palavra mais dócil, filho, assim, um jeitinho, mas tem que ser pregada a verdade. Estamos cansados de mentira, cansados de balela por aí, a cada coisa que tem sido falada, o povo se prostrando a cada coisa, se permitindo a cada coisa. Não são pastores, muitas das vezes aí são pai de porcos. E sabe qual é a real? É que o público nunca foi ovelha. Também se comporta como porco, só olha para baixo. Meu Deus! E é por isso que se submete a esses. Por quê? Está buscando as demais coisas. Mas aquele que busca o reino do céu é a sua justiça. O Senhor cuida de todas aquelas suas necessidades. O que busca primeiramente o reino do céu é a sua justiça. As demais coisas você serão acrescentadas. A Ana, ela passa isso para o seu filho. Mamãe sofreu assim. E todo ano ela subia. Todo ano tinha uma palavra que falava para ela: Ana, sobe junto com seu marido para Siló para sacrificar. Mas só que ela subia e a aflição deixava que ela não viesse a participar do sacrifício. Ela subia pela obrigação, mas não participava da adoração. Ela subia. E nós não podemos ficar assim. Vim para a igreja somente porque o pastor não reclamar. Eu vou hoje porque o pastor, senão se eu não estiver lá hoje vai reclamar. Eu tenho que estar lá na igreja, lá vou abrir o culto. Eu não queria nem ir. Aí está com o coração todo fechado. Não, eu estou aqui porque o pastor falou que hoje é minha escala. Meu Deus! E o Senhor não recebe isso não.
O homem ele pode ficar enganado. Você pode adorar, pode falar aqui. Mas você só vê por uma palavra. Mas você não guardou ela no teu coração. Aleluia. Ana, a Bíblia diz que quando Ana ela participa do sacrifício, o seu semblante já não é o mesmo, a oração já não é mais a mesma, tanto que a sua adoração ela vai incomodar quem, aleluia, já não repreende mais a sua casa. Ele olhou e falou: mulher, tu está embriagada. Ela falou: não estou embriagada, não, eu estou adorando, eu estou glorificando, porque eu entendi o que é guardar a palavra no meu coração. E assim o azeite desce, a oração melhora, a angústia pode, aleluia, vir, mas eu continuo ainda mais adorando, glorificando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. E se você está aqui recebendo a presença do Senhor, adora, glorifica, exalta, se tem glória, ressuscita com aleluia, se tem glória, ressuscita com glória, vai dando glória, vai dando aleluia, porque o som está descendo. A unção de Deus está neste lugar, irmãos. A unção de Deus está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. O salmista ele faz isso. Observar os caminhos do Senhor. De todo o meu coração eu te busquei. Não deixa desviar dos teus mandamentos. Maravilha de Deus. Ele completa: a tua palavra está Aleluia. guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista, igreja, ele faz 22 aproximadamente estrofes, e cada estrofe com 8 versos, ele coloca uma letra do alfabeto. E nas entrelinhas, o que ele está querendo dizer com isso? Que a palavra do Senhor, uma vez que ela é aprendida, ela tem que permanecer por toda a vida conosco. Porque aquele que aprende o alfabeto aprende a ler. E aquele que precisa ler, ele em todo momento ele está utilizando da leitura, ele está usando da escritura, ele está escrevendo. E aquele que não aprende, ele fica leigo, ele facilmente possa ser enganado. Facilmente, por qualquer vento de doutrina, ele pode se afastar. Facilmente, por qualquer heresia, ele pode abandonar os caminhos do Senhor. Então, o que ele já está dizendo para mim e para você? Quando você aprender a palavra do Senhor, guarda ela. Guarda ela. Porque assim como você usa o alfabeto para você ler e escrever, assim você tem que usar a palavra do Senhor, seja na faculdade, seja em casa, seja na rua, em todo momento é carregar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor carregada contigo, quando o mundo te oferecer algo, vai falar assim: ó, sou crente, sou homem de Deus, e isso daí vai contaminar as minhas vestes. Eu guardo a palavra do Senhor e continuo ela com íntegra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra o Deus vivo, Deus poderoso, que manda na terra e manda no céu, que é rico e misericórdia. Telefone. Eu estou mantendo agora no contato. E ele mostra isso. Ele mostra isso no versículo, aleluia, quando ele coloca de 8 em 8. Aleluia. O que ele quer dizer com esse número 8 nas entrelinhas? Quando nós vemos o número 7, ele trata de um número de plenitude. Deus ele fez o mundo em 6 dias, ao 7º ele descansou, ele completou no 7º dia. E para o israelita, para o judeu, esse número é considerado como número de plenitude, aonde que a criação de Deus ela é regida harmonicamente, aonde tudo está harmonicamente, o céu, a constelação, o sol, está em perfeita harmonia. Então é tratado como um número de plenitude. Mas o número 8? O número 8 é tratado como um número de transcendência. Transcendência de quê? Transcendência do material para o espiritual. Transcendência do material para o espiritual. Aí você entende quando, aleluia, queria louvado seja o nome santo do Senhor no Antigo Testamento. Tinha um filho, e esse filho, ele tinha, aleluia, a sua vida ali, louvado e engrandecido, passava o primeiro dia, passava o terceiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, aleluia, louvados o sexto, o sétimo, quando chegava no 8º, ele era circuncidado, ou seja, ele, aleluia, passava da condição de criatura para ser filho de Deus. E quem é filho de Deus tem aliança com ele. E se você tem aliança com ele, você
você é herdeira, você é herdeiro da promessa que o Senhor tem na minha e na tua vida. E a promessa é de salvação. A promessa de salvação é vida eterna. O Senhor te prometeu vida eterna. O Senhor me prometeu vida eterna. Mas para isso, não é aleluia, não é aleluia com as mãos que você vai, aleluia, ter uma aliança com Ele. É como Paulo falou, é ter o coração circuncidado, é ter o coração guardando a palavra, é ter a palavra íntegra no meu coração para eu não pecar contra Ele. É ter o coração circuncidado. O que o salmista está querendo deixar transparecer para conosco Se tá na Zélia ou tá lá é no... isso. Não. Ter o coração Vê se tá na Zélia aí. circuncidado, guardando a palavra. Porque, igreja, não adianta eu ter palavra, não adianta eu fazer como Ana que subia de ano Acho em que tá lá ano, pelo lado do Luiz. só por causa de uma palavra. Quantos teólogos da palavra tem por aí? Mas vivem uma vida Tá lá pelo ímpar. lado do Luiz. Não adianta eu conhecer a Bíblia. Satanás também conhece. Satanás ele conhece. E quando ele viu que matar o povo de Deus não dava certo, ele começou a jogar heresia no meio da palavra. Porque muitos vão achar que está caminhando segundo o caminho certo, mas está caminhando para o erro, para o abismo. Meu Deus. Está caminhando para o erro. E é por isso que Cristo fala: o meu povo perece por falta de entendimento. Que seja, Jesus. O meu povo ele perece por falta de entendimento, porque tem muitas pessoas preguiçosas que querem ficar ouvindo da boca dos outros. E é por isso que Cristo falou para os discípulos: o que vocês dizem, o que vocês dizem? Muitos estão dizendo de mim, mas a tua responsabilidade, o que você tem aprendido? Aleluia. O que você aprende nesta noite com Cristo? O que você, aleluia, entende nesta noite que Cristo quer falar contigo? Porque não adianta naquele momento, no final, você falar, mas falaram que eu podia isso, falaram que podia aquilo. Não, na igreja do fulano liberava, na igreja do ciclano liberava, mas a minha palavra, o que te falava? Os meus mandamentos, o que te falava? O que eu falava contigo? Aleluia. Porque é fácil ouvir da boca dos outros. Paulo diz que nem todo mundo que prega a palavra pega com a finalidade de salvação. Uns pregam para vanglória, outros pregam com inveja, querendo ser mais, outros pregam de outras formas. Mas ele diz que contanto que o nome de Cristo seja anunciado, ele não está falando assim, a palavra tem que ser pregada de qualquer maneira, não. Ele está falando assim, o nome de Cristo é anunciado. E uma vez que o nome de Cristo é anunciado, é minha, tua responsabilidade de abrir a Bíblia e conferir. Jesus, ei Jesus, Jesus é o que salva, Jesus é o que manda eu purificar minhas vestes, Jesus é o que manda eu ter integridade no caminho certo, Jesus é aquele que me diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. É esse Jesus que está anunciando. Então é esse Jesus que eu quero dar a sua palavra para eu servir, para eu continuar em integridade e obter a minha salvação. É esse Jesus que eu quero.